Amados, a paz do Senhor, somos gratos ao Senhor. Estamos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje livro de Esté, capítulo 4, versículos de 15 a 17, que nos diz: Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel estavam passando por uma dificuldade e estavam determinados por uma lei editada pelo rei a morrerem. E quando os judeus liam aquela lei que foi determinada, eles ficavam muito tristes, como diz no capítulo 4. Diz a Bíblia que todas as províncias, versículo 3, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Havia um momento de lamentação, de tristeza, porque eles não podiam fazer nada. Esperavam em Esté, mas Esté disse a Mardoqueu que não poderia ir ao rei porque ela não era chamada. Se fosse a presença do rei ser chamada, havia uma sentença a não ser de morte, a não ser que o rei estendesse o cetro. Mas ela foi determinada. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de aperto para ela e para a sua nação, ela tomou uma decisão acertada. A sua determinação levou à liberdade do seu povo. No versículo 16, onde nós lemos, ela convocou todos os judeus que haviam na cidade de Susã, inclusive ela também, com as suas moças, a jejuarem e orar, para que ela fosse ao rei e pedisse misericórdia. E eles fizeram isso por 3 dias e 3 noites. Houve uma lamentação entre o povo de Israel, se humilharam diante de Deus, jejuaram pela determinação de Esté. Ela foi ao rei e Assuero, sem saber o que ia acontecer, mas confiando em Deus. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 5, que o rei disse a Esté, versículo 2, e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe disse: Que é que tens, rainha Esté? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, a determinação de Esté levou à liberdade do seu povo. Como nós sabemos da história, ela revelou ao rei o acontecido, os inimigos foram destruídos e foi formulada uma nova lei para que os judeus se defendessem. E houve, naquela época, para os judeus, muita alegria, satisfação, porque eles foram abençoados pela atitude de Esté. Ela foi determinada. Nos momentos de aflições, onde nós não sabemos o que fazer, precisamos de determinação. E a determinação de quê? De ir a Deus. Não adianta nós ficarmos no nosso canto com ressentimentos, sem tomar uma atitude de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Quando nós lemos no capítulo 5 do Evangelho segundo São Marcos, nós vemos uma mulher determinada. Marcos capítulo 5 relata a história de uma mulher que havia 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, estava bem doente, já tinha gastado os seus recursos com os médicos, não havia solução, mas ela foi determinada para vencer aquela dificuldade. Ela não ficou em casa se lamentando, dizendo que não tinha força. Ela não ficou em casa justificando a sua enfermidade para não ir a Jesus Cristo. A solução sempre está em Deus. Aleluia, glória a Deus, né? E a Bíblia diz no capítulo 5, que esta mulher, no versículo 27, diz assim: E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nos seus vestidos. Por que ela fez isso? Porque ela disse: Se tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei. A sua determinação levou ela a enfrentar dificuldade, mesmo doente, para alcançar a solução para o seu problema. E a Bíblia diz que logo se lhe secou
a fonte do seu sangue e sentindo o seu corpo estar já curada daquele mal. E assim aconteceu. Eu e você, o que estamos fazendo diante das dificuldades, diante das provações que surgem? Estamos sendo determinados de ir a Deus ou estamos nos acomodando e apenas nos escondendo atrás de lamentações? Não adianta nós nos lamentarmos, não adianta nós ficarmos com ressentimentos. Temos que ter atitudes. E a atitude é ir buscar a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Na parábola do filho pródigo, a felicidade daquele rapaz foi porque ele pensou, é bem verdade, na casa de meu pai tem muitos empregados que vivem bem e eu aqui estou padecendo de fome. Eu vou ter com meu pai, ele pensou, e vou pedir perdão. Mas a Bíblia diz que ele levantou-se e levantando-se foi ter com seu pai. Precisamos de atitudes, estar determinados a ir a Deus. Deus não nega o seu favor a ninguém. Quando nós chegamos a Ele, pedindo solução para os nossos problemas, Ele é poderoso, misericordioso para nos atender. Amém? Sejamos determinados. Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.